Olá a todos e a todas, eu sou o professor Felipe Margarido e este é mais um encontro, mais uma aula sobre psicopatologia e transtornos mentais. Nesse encontro falaremos sobre a esquizofrenia e o modo como nós, profissionais da saúde e também da educação, conhecemos esse diagnóstico, como se intervém, como se trata, como se diagnostica e como lidar com esses pacientes no dia a dia, certo? Então, vamos lá. A a esquizofrenia, ela é um dos transtornos mais antigos da psiquiatria e é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Ela afeta cerca de 2,5 milhões de brasileiros e 1% da população mundial. Dentro dos transtornos mentais e dentro do campo das psicoses, a esquizofrenia é um dos transtornos mais difíceis de compreender, mais complexo e talvez o mais controverso. Por que controverso? Porque para cada pessoa o diagnóstico da esquizofrenia se manifesta de uma forma diferente. Mais para frente eu vou explicar os diversos tipos de esquizofrenia. E para cada pessoa, uma manifestação é diferente, a depender da cultura, da educação, da saúde da pessoa. As psicoses e a esquizofrenia são os comprometimentos mais graves e prejudiciais da personalidade que uma pessoa pode apresentar. Isso quer dizer que a esquizofrenia e as psicoses são diagnósticos capazes de prejudicar a personalidade da pessoa, o senso que ela tem de si mesmo e sobre o mundo. Outros diagnósticos, como ansiedade, depressão, bipolaridade, não são capazes de causar um transtorno, um déficit tão grande na personalidade da pessoa, tanto quanto a esquizofrenia é capaz de fazer. Aqui, ó, a esquizofrenia é uma doença mental considerada grave porque a desestruturação psíquica causada por ela pode causar alucinações, delírios, alterações no pensamento, no comportamento, indiferença afetiva, isolamento social e suicídio, e em alguns casos, numa média de 5 a 6% dos pacientes esquizofrênicos cometem suicídio. Agora vamos explicar um pouco mais o que se compreende por delírio e alucinação. Olha só, por delírios, compreende-se uma crença fixa que o paciente tem que os tornam irredutíveis à argumentação lógica ou racional. Ou seja, quando o paciente esquizofrênico está apresentando um surto, um delírio, qualquer pessoa pode argumentar no sentido contrário que essa pessoa é irredutível, refratária a qualquer argumentação lógica no sentido contrário do que o delírio da pessoa apresenta. Por delírios, são convicções bizarras que não são compartilhadas pelas pessoas no geral. É isso que a gente compreende por delírio. E uma outra manifestação, que acontece, na esquizofrenia, que usamos para fins diagnósticos, também é a alucinação. Por alucinação, compreende-se a percepção sem a presença de um estímulo externo. Por exemplo, existem as alucinações visuais, olfativas, táteis, auditivas, e todas elas são vívidas e claras para quem o experiencia. Possuem toda a força e impacto das percepções normais. As alucinações e também os delírios, eles não estão sob comando voluntário do paciente. O paciente não tem a opção de ter ou não tê-las, né. Por exemplo, num caso de alucinação, o paciente vê aquilo que não existe, ele vê algo que ninguém está vendo. Ele sente, cheiros, no caso do olfato, o que ninguém está sentindo. Ele tem alucinação tátil, ele sente que estão tocando ele. E alucinações auditivas, ele ouve coisas e vozes. Essas são características importantes sobre a esquizofrenia, a manifestação dos delírios e das alucinações.
Por exemplo, existem diversos tipos de delírios. Existem os delírios persecutórios, que é quando o paciente se sente perseguido, ah, perseguido pelo que for, pela polícia, pelo FBI, por entidades planetárias. Isso se chama de persecutoriedade. Existem também os delírios de grandeza, quando o paciente ele acha que ele é o Alexandre o Grande, Joana d'Arc, Jesus Cristo, Buda, são delírios de grandeza. Existem também os delírios de referência, quando ele tem a impressão que todos estão falando sobre ele. Ah, existem os delírios somáticos, que são delírios relacionados ao corpo, quando o paciente, por exemplo, ele diz que está sentindo uma infestação, de ratos, de bichos dentro do corpo dele. Ou seja, nesse delírio somático, a queixa ela é no corpo, pautada no corpo. Existe também os delírios religiosos, que são bem comuns na esquizofrenia. O paciente, o delírio dele é de base religiosa. Todo o pensamento e a fala dele fica influenciada pela questão religiosa. Existe também o delírio erotomaníaco, que é quando o paciente fica totalmente erotizado, com comportamentos eróticos a todo instante, não só o comportamento, a fala e o pensamento também. E o delírio nihilista, quando o paciente ele não se sente pertencente ao corpo, ao mundo, quando ele não se percebe em posse do seu corpo e do seu pensamento e que tudo é nulo, tudo não vale a pena, a vida não vale a pena. Cada qual desses delírios tem as suas especificidades. Pacientes esquizofrênicos sofrem de algo chamado de perda de contato com a realidade, e isso é uma questão importante para a esquizofrenia. O paciente ele quebra, ele cinge com a realidade. É diferente em outros transtornos mais comuns, por exemplo, ansiedade, depressão, bipolaridade, o paciente tem contato com a realidade, mas na esquizofrenia, não. Ele cinge, ele quebra com a realidade. Ah, só uns detalhes históricos, né? No início da psiquiatria, a esquizofrenia foi chamada de demência precoce pelo psiquiatra Emil Kraepelin. E depois, mais adiante, um outro psiquiatra achou melhor o termo, o psiquiatra se chamava Eugen Bleuler, ele propôs o termo esquizofrenia. Esse termo, Schizen, que vem do alemão, significa separar. Ou seja, podemos entender a esquizofrenia como uma cisão das funções mentais, ou mente dividida, ou também uma mente fracionada. É essa a visão da esquizofrenia. Por exemplo, um espelho quebrado com vários estilhaços, várias imagens que não formam uma imagem. É mais ou menos esta a visão da esquizofrenia e do esquizofrênico. Ah, não existe uma causa específica para a esquizofrenia. O surgimento inclui fatores ambientais, genéticos, psicológicos, sociais, ou seja, ela é multifatorial. Ah, não só a esquizofrenia, como diversos transtornos na saúde mental, todos eles são multifatoriais. Nas minhas aulas de psicopatologia, quase sempre os pacientes ou os alunos perguntam, qual é a causa desse transtorno. Eu sempre explico que todos os transtornos mentais são multifatoriais. Tem a questão biológica, tem a questão psicológica, tem a questão genética, tem a questão social. Tem uma fórmula na psicologia que a gente sempre fala, que é a biopsicossocial. Todos os transtornos mentais, eles têm fatores biológicos, psicológicos e sociais. Isso é uma fórmula muito importante para a saúde, para a psicologia. A esquizofrenia se caracteriza por episódios contínuos ou recorrentes de desorganização e fragmentação do pensamento, das emoções e do comportamento. Existem sinais precoces que demonstram o início da manifestação da esquizofrenia.
Por exemplo, quando o paciente relata ouvir vozes, né, que é também chamado de alucinação. Outro sinal é uma sensação constante de estar sendo observado, também chamado de persecutoriedade. Existe também o posicionamento corporal estranho, também é chamado de estereotipia. Existe também o modo peculiar de falar ou escrever, que também está dentro das estereotipias. Ah, Existe também o sinal e o sintoma quando o paciente se sente indiferente em situações importantes, ele também sente uma deterioração do desempenho escolar, acadêmico ou profissional. Ah, Acontece também uma mudança na higiene pessoal e na aparência do paciente, uma mudança drástica na personalidade, um isolamento, medo dos familiares, incapacidade de dormir e de se concentrar, comportamento anormal ou bizarro, entre outros. O início da esquizofrenia, ela pode ser abrupta ou insidiosa. Porém, a maioria dos pacientes se apresenta de forma lenta e gradativa. Ou seja, o que que isso quer dizer? Que o início da esquizofrenia, ela pode acontecer de forma muito rápida, muito rápida. Em questão de dias, o paciente apresenta surtos, delírios e alucinações. Ou, em alguns casos, também pode ser de maneira mais insidiosa, né, com mais sinais prodrômicos. O que que são sinais prodrômicos? São sinais que aparecem antes das crises mais intensas. Por exemplo, em alguns casos, o paciente apresenta um embotamento afetivo, começa a falar menos, com maior isolamento social e da família, para depois aparecer as crises, os surtos, as alucinações e os delírios. Como diz aqui no texto, quanto mais cedo se realiza o diagnóstico, melhor o seu prognóstico. Não é só realizar cedo o diagnóstico, como também intervir logo cedo. Logo mais adiante, a gente vai falar dos modos como a gente intervém na, na psicose e, mais especificamente, na esquizofrenia. As características da esquizofrenia e das psicoses costumam surgir entre o fim da adolescência e os 30 anos da pessoa. A idade de pico, de início dos primeiros sintomas, nos homens é por volta entre 15 e 25 anos e entre 20 e 30 anos nas mulheres. Lembrando que existem diversas literaturas sobre a esquizofrenia e existem algumas diferenças sobre a idade. Tem algumas literaturas que vai falar que a idade de surgimento no homem é entre 18 e 25 e na mulher entre 25 e 30, mas todas as literaturas referem essa média. Lembrando que essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, eu peguei ela do DSM, também chamado de Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Aliás, o DSM-5, que é a última versão. Continuando, apesar de ser uma doença crônica, quando o paciente recebe um tratamento adequado logo no início dos primeiros sintomas, melhor será o seu prognóstico. É, Algumas literaturas falam também de possibilidades de remissão. Eu vi literaturas, tanto no DSM e outras literaturas, que falam de possibilidade de remissão de até 100% dos sintomas, né? Entre 7 a 10 ou 15% dos pacientes conseguem remissão dos sintomas. O transtorno ele tende a ser um pouco mais frequente nos homens, a 1,4% com mais frequência nos homens, da mesma forma que os homens costumam ter um prognóstico um pouco pior em relação à esquizofrenia. Uma das grandes dificuldades vivida pelo esquizofrênico está em diferenciar o que é real e o que é ilusão, entre o que realmente existe e o que são as vozes do seu pensamento. O paciente portador desse transtorno acredita no produto de seu delírio e da sua alucinação. Por exemplo, o paciente que está tendo um delírio, né, ouvindo vozes,
ele não consegue perceber que essas vozes são vozes do pensamento dele. Ele imagina que são vozes externas, que são vozes de comando. Numa situação dessa, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra não deve falar para o paciente que essas vozes não existem. Essas vozes existem para o paciente. E isso é uma coisa muito importante a respeito da psicologia e das psicoterapias, que a verdade, ela é do paciente. A gente tem que respeitar que a verdade é do paciente. Se ele diz aquilo, ele está sentindo aquilo. E a gente não deve trabalhar no sentido oposto, senão isso causa mais ansiedade no paciente. Indivíduos com esquizofrenia podem exibir um afeto inadequado à circunstância. Por exemplo, ele pode apresentar risos imotivados ou um humor disfórico, independente da situação. Ele fica extremamente ativo, falante, disfórico e rir sem motivos. Também uma coisa muito importante a respeito da esquizofrenia é a gente diferenciar entre os sintomas positivos e entre os sintomas negativos. Vamos lá. Nos sintomas positivos, o paciente, o indivíduo apresenta comportamentos psicóticos. Esses sintomas se traduzem em uma perda de contato com alguns aspectos da realidade, podendo ter as seguintes manifestações. Por exemplo, dentro dos sintomas positivos, né, o que há de excesso, né, digamos assim, na esquizofrenia, dentro dos sintomas positivos, são os delírios, que é a alteração do pensamento. O delírio é mais comum é o de sentir-se perseguido, ou no caso, a persecutoriedade, né? Dentro dos sintomas positivos, também a gente encontra as alucinações, né, que são alterações das sensações. A alucinação mais comum é de ouvir vozes. E também dentro dos sintomas positivos existem os pensamentos desordenados, que são modos de pensar incomuns ou disfuncionais. E também, dentro da esquizofrenia, há o que chamamos de sintomas negativos, e eles estão associados à alteração no processamento das emoções e a comportamentos anormais, tais como redução da expressão emocional e do afeto, redução do sentimento de prazer em atividades cotidianas, dificuldade em iniciar ou manter atividades e redução da fala, né? Ou seja, o que quer dizer esses sintomas negativos? São as coisas que faltam no paciente esquizofrênico. Por exemplo, há uma falta de afeto, de percepção do afeto, de perceber e mostrar afeto. É algo que falta nele, como se fosse uma anedonia. Isso são sintomas negativos, que a gente pode compreender que são coisas que faltam no paciente esquizofrênico. Diferente dos sintomas positivos, que é o que está em excesso no paciente, que são os delírios e as alucinações. Eles também podem apresentar uma despersonalização, tá? E um comprometimento do juízo de realidade e desrealização, tá? Que são excessivas preocupações com o corpo que podem atingir proporções delirantes. Uma coisa comum que encontramos nos pacientes esquizofrênicos é uma preocupação excessiva com o corpo. Um machucadinho pequeno para o paciente esquizofrênico pode ser algo muito pesaroso, muito difícil, e essa preocupação excessiva pode chegar a uma proporção delirante. Alguns pacientes com esquizofrenia podem sofrer de uma falta de insight ou consciência de seu transtorno, ou seja, muitas vezes eles não se percebem como doentes. A isso a gente chama também de anosognosia. Anosognosia, que quer dizer o seguinte: é quando o paciente ele não tem insight sobre o seu diagnóstico, sobre o seu transtorno, quando o paciente não se reconhece como esquizofrênico. Isso é muito complicado porque isso compromete o tratamento, né? O paciente que não tem insight ou tem um insight pobre sobre o seu diagnóstico, ele se compromete menos com o tratamento, né? Menos com as terapias. Ele muitas vezes ele recusa a medicação ou diz tomar a medicação, mas tem um monte de coisa a respeito da medicação que eu vou falar adiante, porque assim, é difícil para o paciente esquizofrênico tomar medicação por diversos motivos. Um dos maiores motivos são os efeitos colaterais.
Os efeitos colaterais, a depender da medicação, costumam ser bastante difíceis para o paciente lidar. Não perceber a doença costuma ser um sintoma da própria esquizofrenia e que compromete a estratégia de enfrentamento. Essa falta de insight pode estar presente em todo o curso da doença, ou seja, essa anosognosia pode estar presente no começo, no meio ou no fim, ou seja, ao longo do tratamento, diversas vezes o paciente não vai se reconhecer como paciente, como portador do transtorno de esquizofrenia. Em raros casos, em alguns pacientes esquizofrênicos, existe uma hostilidade e agressão podem estar presentes, embora a agressão espontânea ou aleatória seja mais incomum. Porém, é importante ressaltar que a maioria das pessoas com esquizofrenia não é agressiva. No entanto, esse é um fardo social que pacientes esquizofrênicos carregam. Ah, uma coisa comum que acontece em relação à agressão, que o paciente esquizofrênico pode apresentar é o seguinte: eh, muitos pacientes relatam que durante a agressão ele ouve uma voz de comando, ele ouve uma voz dizendo para ele prejudicar a si mesmo, machucar a si mesmo ou machucar uma outra pessoa. Isso é uma coisa importante. Não é uma deliberação dele, vou machucar um outro. Ele ouve uma voz de comando e ele se sente pressionado a obedecer essa voz. Atualmente, não há testes em saúde ou em psicologia que são capazes de detectar a esquizofrenia. Devido a isso, o diagnóstico da esquizofrenia é fundamentalmente clínico. Muito embora sabemos das grandes alterações neurológicas e cerebrais no sistema neurológico do paciente, alterações químicas, físicas, aumento da massa cinzenta, comprometimento em diversas partes neurológicas do paciente, mas tudo isso são passíveis de muito estudo e ainda não são conclusivos. Estão associadas ao transtorno complicações na gestão e no nascimento, tais como: o que isso quer dizer? Existem alguns sinais que podem apontar a possibilidade do surgimento de uma esquizofrenia e que não são definitivos. Por exemplo, hipóxia, que é a baixa oxigenação durante o parto. A criança, essa hipóxia pode ah, facilitar ou desencadear uma posterior esquizofrenia no paciente. Pode também estar relacionado com a idade avançada dos pais, pode estar relacionado também com estresse, pode estar relacionado também com infecções, principalmente infecções urinárias da mãe durante a gestação, pode estar relacionado sim com a esquizofrenia, a desnutrição, diabetes materno e outras condições médicas que estão associadas com maior risco de desenvolvimento da esquizofrenia. No entanto, é importante falar que muitas pessoas podem passar por hipóxia, por diabetes materno, por infecção urinária e não desenvolverem a esquizofrenia. Uma coisa também que é muito comentado é a questão do parentesco e a questão da genética. Existem alguns estudos apontando que o paciente esquizofrênico, e é uma coisa que a gente observa na clínica também, o paciente esquizofrênico, ele geralmente apresenta um parentesco, você encontra na família alguns outros adoecimentos mentais, tais como esquizofrenia, psicose e também a bipolaridade, que tem uma relação muito próxima com a esquizofrenia. Existem diferentes subtipos de esquizofrenia, com diversos sinais e sintomas diferentes. Segue os mais comuns e os mais relatados na literatura científica. Coloquei aqui os mais importantes, os que mais se encontram, mas são diversos. Por exemplo, a esquizofrenia simples, né? O que é esquizofrenia simples? Trata-se do início da esquizofrenia
com os sintomas mais leves. Nesse tipo, ressalta-se mais a apatia, a tristeza, a depressão, o isolamento social e familiar. Geralmente, ela se dá após os primeiros sinais do surgimento da esquizofrenia. Existe também a esquizofrenia paranoide, que é o tipo mais comum da esquizofrenia, onde há a prevalência dos quadros de alucinação, delírio, agitação psicomotora e persecutoriedade, que, que ocorre quando a pessoa tem convicção que está sendo perseguida por alguém ou por um grupo. Quando há predominância desse sintoma de persecutoriedade, a esquizofrenia costuma ser o tipo de esquizofrenia paranoide. Há também o tipo de esquizofrenia desorganizada, ou como antigamente era chamado de hebefrênica. Esse tipo de esquizofrenia caracteriza-se mais pela presença do comportamento infantilizado, de pensamento desorganizado, com comprometimento da atenção, da cognição, das funções motoras, da memória e da fala. Há também o tipo de esquizofrenia que é chamado de esquizofrenia catatônica, que ocorre quando o corpo do paciente, da pessoa, fica comprometido, não reagindo adequadamente ao ambiente e aos estímulos. Nesse quadro, o paciente pode permanecer na mesma posição corporal por horas ou por dias, podendo até ocorrer um quadro de paralisação corporal. Eu lembro que eu tinha uma paciente no CAPS que ela costumava ficar na mesma posição que deixavam ela. Se você deixava ela sentada, ela ficava sentada o dia inteiro. Se você estendia a mão dela, deixava ela estendida, ficava daquela forma o dia inteiro. Era um caso de esquizofrenia catatônica. Tem mais coisas a respeito da esquizofrenia catatônica, tá? Ó, a fala fica lentificada e muitas vezes o paciente não consegue completar as frases, podendo incluir também a ecolalia, repetir sons, palavras ou vogais que alguém proferiu. Por exemplo, quando você está conversando com um paciente esquizofrênico com catatonia, que pode incluir a ecolalia, você fala alguma coisa para o paciente, você pergunta como foi o seu dia, e o paciente fica, como foi seu dia, dia, dia. Ele tende a repetir as últimas vogais ou frase que foi proferido. E também ele tende a também fazer caretas, que é também chamado de estereotipias, ou manter um olhar fixo para a pessoa, ou para um outro objeto. Esse é o tipo mais raro de esquizofrenia. Uma coisa curiosa também a respeito da esquizofrenia catatônica é que quando o paciente te olha, o olhar não é comum. O olhar, ele é um olhar mais vazado. Ele te olha, mas parece que olha através de você. É como se ele não te percebesse ali. Tamanho sofrimento que o paciente está de não reconhecer os seus sentimentos, não reconhecer os seus pensamentos como pertencente a este mundo, a este corpo, a pessoa, o paciente não reconhece você, o terapeuta, né? Olha como se olhasse através de você. Existe a esquizofrenia indiferenciada, que é quando há todos os sinais da esquizofrenia, mas o paciente não se enquadra em nenhum dos subtipos citados. Nesse quadro, o paciente pode apresentar sinais de todos os subtipos e não se encaixar em nenhum deles. É o tipo de esquizofrenia indiferenciada. Há também o tipo da esquizofrenia residual, que é a forma crônica da esquizofrenia, quando já está presente no paciente há muitos anos, mas que os sintomas não estão ativos atualmente. Ela geralmente está associada com outros transtornos mentais. Geralmente, a esquizofrenia residual é mais branda que em outras categorias de esquizofrenia, e não acontecem delírios ou alucinações nesse quadro, né? Não acontece na residual depois de muito tempo, quando o paciente já está num quadro de esquizofrenia há muitos anos, nesse quadro residual, né? O paciente já teve muitos delírios e alucinações e não costuma apresentar muito na esquizofrenia residual.
O tratamento da esquizofrenia basicamente é psicoterapia, medicação e programas de reabilitação. Vamos comentar sobre cada um deles. Os programas de reinserção, e reabilitação social têm a função de restaurar a confiança do paciente e desenvolver as habilidades necessárias para que ele possa levar uma vida mais saudável. Esses programas de reinserção é uma coisa muito importante a fazer, é localizar a família do paciente, e promover uma interação junto com a família, já que, na grande maioria das vezes, paciente esquizofrênico, ele sofre uma rejeição não só da família, como da sociedade. Muitas das vezes o paciente, não consegue mais habitar dentro da casa com os familiares e muitas das vezes o paciente, ele se torna um morador de rua. Então os programas de reabilitação foca no tratamento familiar. Sobre a medicação, bastante coisa importante sobre a medicação. A medicação tem a finalidade de atuar sobre os sintomas positivos, né, que são alucinações ou delírios, ou nos sintomas negativos, que é a falta do afeto que o paciente tem, e reduzir o desequilíbrio neuroquímico do paciente, evitar as crises e diminuir as recaídas. Uma coisa muito importante também a respeito da esquizofrenia, que todos devem saber, é sobre a questão da medicação, que é um tema muito importante, muito delicado, que daria um outro vídeo. Mas o que eu falaria rapidamente aqui é o seguinte: costuma ser difícil para o paciente, para o psiquiatra, para o psicólogo esse momento da testagem da medicação, porque a forma como um paciente responde a uma medicação não vai ser a forma como o outro paciente responde. Uma coisa que é uma coisa que os psiquiatras e os psicólogos têm que estar atento com a família e com o paciente, é sobre a necessidade da regularidade da medicação e que algumas medicações levam por volta de 1 ou 2 semanas para começar a fazer efeito, e que os efeitos colaterais também são esperados. E que é preciso também que alguém acompanhe, que o paciente esteja tomando a medicação, e muitas das vezes o paciente recusa a medicação. São coisas importantes a serem observadas sobre a medicação, e também é uma coisa que é comum, mas que é importante falar, que nenhuma dessas medicações em saúde mental e em psiquiatria devem ser, interrompidas instantaneamente. Não, não pode. Caso aconteça um efeito colateral devastador, indesejado, prejudicial, o que deve ser feito é retornar ao médico, ao psiquiatra imediatamente, para que o psiquiatra consiga fazer alguma alteração e não alterar por conta. Essa alteração por conta costuma sempre ser bem prejudicial para o paciente. Alguns dos focos do tratamento psicoterápico na esquizofrenia são, isso aqui é muito importante, que é assim, o que nós psicólogos podemos fazer quando estivermos tratando um paciente esquizofrênico vamos lá, procurar manter o contato da realidade junto com o paciente, já que a perda do contato com a realidade é um dos fatores mais graves da esquizofrenia. Também devemos desenvolver sua autonomia, restaurando sua capacidade de cuidar de si para que ele possa melhor ajustar-se psicologicamente, familiarmente e à sociedade. Diminuir o isolamento social, familiar e afetivo, estimular a independência e o cuidado consigo mesmo e capacitá-lo para a sua vida diária. Treinar suas habilidades sociais, direcioná-lo aos programas de reinserção social e de treinamentos de habilidades sociais, possibilitar que o paciente desenvolva autoconhecimento e consciência do seu transtorno e de suas limitações para que ele possa identificar suas crises, alucinações e delírio quando possível, né? Que nem falamos agora há pouco, o paciente ele tem muita dificuldade de se reconhecer como um esquizofrênico, mas é possível conversar, dialogar sobre isso. Também podemos e devemos promover a autoestima do paciente, que muitas vezes encontra-se prejudicada. Ajudar o paciente a desenvolver a sua autoimagem e confiança de modo que ele possa caminhar em direção ao seu progresso. Há uma estreita relação
entre o surgimento da esquizofrenia e o uso de drogas, de psicoativos. Todas as drogas e psicoativos produzem efeitos estimulantes ou depressores do sistema nervoso. Alguns psicoativos mais potentes, tais como a cocaína, crack, LSD, êxtase, podem produzir uma alucinação ou delírio e potencializar algum transtorno mental no paciente. Importante ressaltar que não é a droga que causa esquizofrenia, mas o uso de substâncias psicoativas potencializam o surgimento nos indivíduos que já têm propensão ao transtorno mental. Outras drogas menos potentes, como a maconha, também estão relacionadas com o surgimento da esquizofrenia. Que isso quer dizer? Novamente, não é a droga, o psicoativo, que causa a esquizofrenia no paciente. O paciente, às vezes, na maioria das vezes, ele já traz uma predisposição ao aparecimento, ao transtorno, e a droga, ela potencializa para que isso aconteça. Por isso que todo profissional da saúde costuma falar que drogas não são indicados, né, de modo geral. Por exemplo, a questão da maconha. Não é indicado adequado que adolescentes usem cannabis, maconha. Por quê? Porque o adolescente ele está num processo de maturação neurológica, química e cerebral. Nesse processo de maturação cerebral, qualquer psicoativo, o mais comum, por exemplo, a maconha ou o álcool também, outras drogas mais potentes, como a gente falou, LSD, crack, cocaína, prejudicam essa maturação cerebral e neurológica do paciente. Por isso, não é adequado, nem só na adolescência, nem posterior à adolescência. Continuando. Agora vamos falar sobre tratamentos, né? Escuta só, dentro do campo das neurociências e da psiquiatria, há diversos tratamentos indicados para os transtornos mentais. Por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, também chamado de EMT, que é quando o paciente, nesse tratamento, recebe uma estimulação magnética num local específico a ser definido pela equipe, pelo neurologista, pelo psiquiatra, para estimular magneticamente alguma parte do sistema neurológico do paciente. Costuma, sim, dar resultados muito satisfatórios. Um outro tratamento também para a esquizofrenia costuma ser a ECT, que é chamado de eletroconvulsoterapia. Esse tratamento, a ECT ou eletroconvulsoterapia, costuma ser bastante controverso devido ao uso ah, crítico, crônico e grave que fizemos da ECT. Nós, profissionais da saúde, no passado cometemos muitos equívocos no tratamento de pacientes esquizofrênicos. Preparação, eh, são imensos os tratamentos graves, né? Mas um tratamento atualmente que apresenta resultado é a ECT, a eletroconvulsoterapia. É um procedimento seguro que é feito com o paciente sedado, feito com corrente alternada. Eu participei de algumas sessões no HC, no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, e vi que apresenta sim resultados para os pacientes. Lembrando que a ECT ela é indicada quando o paciente ele foi refratário aos diversos outros tratamentos, tais como medicação, ele pode ser encaminhado a ECT. As terapias integrativas têm um papel fundamental no tratamento dos diversos transtornos mentais e na esquizofrenia. Elas incluem terapia ocupacional, terapia assistida por animais, ecoterapia, hipnoterapia, relaxamento, acompanhante terapêutico, entre outros. Dentre esses que eu citei, eu ressalto a importância dos que eu conheço, que são a ecoterapia. Já levei pacientes para ecoterapia e costuma dar ótimos resultados. E na ecoterapia não é só andar de cavalo, é perceber o cavalo, é tratar o cavalo, é alimentar, é levá-lo para passear, é desenvolver uma relação. Não só com o cavalo, eu falo o cavalo que é o mais comum, que a gente está
Tem agora a questão da ecoterapia, que está bastante frequente nas terapias, mas também pode ser usado cachorro, gato, qualquer animal. Lembrando que o animal tem que ter preparo, né? Por exemplo, a questão do cavalo. Não são qualquer cavalo que tem condição de receber um paciente. E um outro tratamento também muito importante, que começa a ter mais foco aqui no Brasil e também no exterior, que é o papel do acompanhante terapêutico, que tem ótimos resultados para esquizofrenia. O acompanhante terapêutico, ele, como o nome já fala, é um acompanhante terapêutico, ele vai acompanhar o paciente no dia a dia, pode ficar dentro da casa do paciente, fora da casa, ajudar o paciente a cuidar de si, cuidar da limpeza, cuidar, promover atividades de leitura, de estudo, promover trabalhos artesanais, ir num shopping, ir num cinema, ir no mercado, fazer uma receita, cozinhar, é uma companhia muito importante para o paciente. E o acompanhante terapêutico ele deve ter o devido preparo, o devido treinamento para acompanhar, e é preciso que ele conheça um pouco de saúde mental, transtornos mentais, esquizofrenia. Eles costumam ter e costuma sim dar ótimos resultados. Ah, isso aqui é um pouco mais de um senso comum chamado dos 10 mandamentos em caso de uma crise. Por exemplo, se você não sabe absolutamente nada sobre esquizofrenia e encontra um paciente em crise, o que fazer? Aqui, ó, tópico 1. Lembre-se que você não pode discutir com a pessoa em crise. Você não pode discutir. Você não pode falar, por exemplo, que aquilo que ela está vendo, ouvindo, é um produto do pensamento dela. Não, o que você deve fazer é oferecer acolhimento. Outra coisa importante é, lembre-se que a pessoa pode estar assustada com a própria perda do autocontrole, ou seja, ela está assustada. E se você também estiver assustado, não vai ser bom. Outra questão é, não manifeste irritação ou raiva. Você não pode demonstrar irritação ou raiva quando você está disposto a tentar ajudar um paciente esquizofrênico. Não grite, não seja sarcástico, reduza as coisas que provoquem maior distração, desliga a TV, rádios, luzes fluorescentes que piscam. Ah, peça a qualquer visitante casual para ir embora. Quanto menos gente, melhor. Evite também o contato olho a olho de forma contínua, evite tocar a pessoa, sente-se e peça para a pessoa se sentar, possivelmente, se o paciente aceitar. Então, grande parte dos pacientes esquizofrênicos não conseguem ter uma vida social estável. Na grande maioria das vezes, o paciente ele não consegue manter um relacionamento, um matrimônio, trabalho, ou seja, a vida social do paciente fica extremamente prejudicada. Uma das questões mais difíceis sobre a esquizofrenia é o preconceito e o estigma social que o esquizofrênico carrega. Como eu costumo falar nas minhas aulas, a minha percepção de Felipe é o seguinte: entre todas as populações, as minorias, as populações marginalizadas, que são muitos os grupos minoritários, mas na minha compreensão pessoal, eu percebo que o doente mental é aquele que, entre todas as populações, é o mais marginalizado, é o mais excluído, é o mais deficitário e, consequentemente, é a população que nós deveríamos prestar mais cuidados. Trabalho com saúde mental é uma coisa extremamente importante entre nós, lembrando da importância da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica. É preciso a gente trabalhar no sentido de reinserção do paciente. Lembrando também, uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu gostaria de ressaltar, é que é o seguinte: ninguém está livre de um transtorno mental, seja ele qual for. Ninguém está livre. Isso pode acontecer comigo, contigo, com um parente seu, com uma pessoa que você ama. Então é preciso que a gente se familiarize com os transtornos mentais, que a gente conheça, saiba intervir, saiba tratar e saiba cuidar. Como diria um filósofo, a essência do humano é a essência do cuidado. Nascemos para cuidar-nos uns dos outros. Por que a gente adoece? A gente adoece para que aprendamos a cuidar-nos uns dos outros. Continuando.
Pacientes com esquizofrenia ocupam 50% do total dos leitos em hospitais psiquiátricos e correspondem a 16% de toda a população psiquiátrica que recebe tratamento. Nessa parte aqui, a gente ressalta a questão da esquizofrenia, da relação com a sociedade e com a questão hospitalar. Olha só mais um dado importante. As pesquisas mostram que após a primeira internação, 2 anos após a alta, entre 40% a 60% voltam a ser hospitalizados. Ou seja, quando o paciente sofre uma internação, é bem provável que dentro de 2 anos, né, metade da população volte a ser hospitalizado. E não é muito adequado realizar a hospitalização contínua em paciente psiquiátrico, no caso da esquizofrenia. É preciso encontrar outras formas de tratamento. Claro, existem algumas situações graves que precisam ser hospitalizadas, mas um hábito nosso equivocado foi sempre hospitalizar o paciente. E existe um risco da hospitalização. Vamos lá. Muitos desses pacientes são abandonados pela família e se tornam moradores de rua. Embora seja difícil de apontar com especificidade, estima-se que cerca de 1 a 2 terços dos moradores de rua sofrem de esquizofrenia. Olha só, esse é um número bem elevado. A ideação suicida nesse transtorno é bem mais elevada do que na população em geral. O risco de suicídio entre pacientes esquizofrênicos varia entre 5 a 6%. Em torno de 20% dos pacientes realizam tentativas de suicídio. Como eu falei no começo da aula, quando o paciente realiza uma tentativa de suicídio, tem muito relação com a questão da voz de comando. Ele ouve uma voz dizendo para ele que ele deve se matar e ele acredita nessa voz. Ele não tem condição de perceber que essa voz é um produto do pensamento dele. Então, o paciente tende a concretizar o ato. Sobre a expectativa de vida do paciente esquizofrênico, ela também é diminuída por conta de condições médicas associadas, por exemplo, altas taxas de sedentarismo, diabetes, doenças cardiovasculares, síndromes metabólicas, uso constante de medicação, problemas pulmonares e uso de substâncias são mais elevadas no paciente esquizofrênico. Vamos lá. Agora vamos falar sobre alguns critérios diagnósticos da esquizofrenia, segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Eh, no critério A, a gente diz assim, ó: 2 ou mais dos itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo. Pelo menos um deles deve ser o critério um, 2 e 3, que são os seguintes: o critério um, como falamos no começo da aula, são os delírios. Delírios é uma característica marcante dos pacientes esquizofrênicos. Segundo, é a questão da alucinação. No terceiro tópico, temos o pensamento desorganizado. E o pensamento desorganizado do paciente a gente percebe através do discurso. Como que a gente percebe o pensamento do paciente? Através do discurso do paciente, através da linguagem do paciente. E a gente percebe que também a linguagem do paciente esquizofrênico, ela é bastante desorganizada. No quarto tópico, a gente tem comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. E no quinto tópico, a gente tem os sintomas negativos, né, que é a expressão emocional diminuída ou avolia, né? Poderíamos acrescentar também aqui os sintomas positivos, que são as alucinações e os delírios, que é o tópico um e 2. Bom, todo o texto que eu falei para vocês até aqui, eles estão disponíveis na descrição do vídeo, também está disponível no meu site, também tem informações no Instagram. Agradecimento à rede integrativa que produziu esses slides. Ah, ah, tem também a minha revista digital, onde você recebe esses textos, indicações de músicas, leitura e muito conteúdo da psicologia, da neurociências e da filosofia. Todas essas informações estão disponíveis na descrição do vídeo. Eu gostaria de agradecer a você, aluno, professor,
profissional da saúde e da educação. Lembrando que qualquer dúvida existente sobre o que eu falei, pode colocar na descrição do vídeo que eu vou responder a todas. Eu disse todas as perguntas. Bom, eu sou o professor Felipe Margarido, me disponho a explicar os transtornos mentais e tenho paixão em fazê-lo. Tá certo? Um grande abraço para vocês e nos encontramos logo mais. Até.